Shekinah. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Programa Shekinah, Momento da Palavra. Graças a Deus, meus queridos, vença hoje, vença amanhã e vença sempre. Com Deus tudo é possível. Deus quer que tenhamos a fé dele. E a fé de Deus vem quando nós obedecemos a palavra. Conhecimento não é a chave. É muito importante o conhecimento. Mas a chave da vitória é a obediência. Obediência à palavra do Senhor. Meus queridos, eu peço orientação ao meu professor, ao meu amigo de todas as horas, o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, eu não sei orar como convém, eu não sei pregar, eu dependo de Ti. Fala conosco, Pai. Senhor, que o homem decresça e que o Senhor cresça. Nós queremos estudar a Tua palavra e receber a Tua orientação e forças para colocarmos em prática o que a Tua palavra diz. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, olha, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui, também aqui o Jefferson Christian, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho da audiência, Jefferson. Suzana Batista, Deus te abençoe, minha querida. Pastor Silva, a paz do Senhor, um feliz ano novo. Que Deus te abençoe e abençoe todos os que fazem a Rádio da Bispa. Obrigado, Pastor Silva. Também Carla, Deus te abençoe, Carla. Marcondes, a paz do Senhor, Pastor Charles, feliz 2023. Marcondes Pereira de Jaboatão. Maria Estela, ela diz aqui, feliz ano novo para todos, só vitória, amém, minha querida. Paulo de Melo, a paz do Senhor, pastor, a paz, Paulo. Cecília Matias, também nos cumprimentando aqui, Cecília, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da audiência, Cecília. Também aqui, Santana Santosa, Deus abençoe. Iraci Ferreira, Mirelle, Miriam, Nery, Deus abençoe. Sebastião Roberto, a minha esposa Fernanda Rodrigues, um beijo, te amo. E Cláudia Lúcia, boa tarde, graça e paz, Cláudia. Suzana, Deus abençoe. Deixa eu ver quem está por aqui no zap. Rosemary, Deus te abençoe, Rosemary, zapeando conosco. Daqui a pouquinho, minha querida, eu vou ouvir o seu áudio. Raquel Barbosa, de Araras. Cristiane, Deus abençoe, do engenho, olha, do engenho Gambá, em Tracunhaém. Ô Cristiane, eu já pastoreei aí, foi minha primeira igreja, foi em Tracunhaém. Norman de Pesqueira, Alberto Vitória, lá de Vitória de Santo Antão, irmão Alberto, seja bem-vindo. Deise, Deise, Deus te abençoe, Deise, poderosamente, em nome de Jesus. Joelson de Aparecida de Goiás. Olha, gente, nós estamos começando aqui hoje um estudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
a Bíblia de capa a capa, e nós vamos estudar livro por livro, e muitas das vezes até versículo por versículo, tá certo? E hoje nós vamos começar aqui com a introdução, né? No livro de Gênesis, nós vamos começar aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis, no poderoso nome de Jesus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis, Velho Testamento. Glória a Deus. Muita gente aqui chegando, sejam bem-vindos. Compartilha esse link, compartilha, gente, o link nos grupos no WhatsApp, gente. Estou respondendo as mensagens aqui. Enquanto você vai se preparando, você pode abrir sua Bíblia, se você quiser, para acompanhar o estudo. Começa hoje. Vamos aqui trazer a introdução, né? Gênesis, que significa origem, nascimento. Carol, Deus abençoe, Carol, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe também. Mini blog Vitória, não é? Deus abençoe poderosamente. Gente, começa hoje então o estudo da Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Vai mandando aí para os grupos, vai chamando aí pessoas para estudar com o professor Espírito Santo. Ele que vai nos ensinar, gente. E Deus usa vasos imperfeitos, né? Somos vasos imperfeitos. Vanessa, seja bem-vinda. Vanessa Muliterno, é isso mesmo, Vanessa? Será que eu pronunciei certo? Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Mini blog Vitória, seja bem-vinda. Ana Maria de Maceió, feliz ano novo também para você, Ana Maria. Vamos lá, gente, vamos começar. Podemos começar aqui, gente? Estão preparados? Apertem os cintos e vamos navegar nas águas do Espírito Santo, aprendendo com Ele. Ele é o nosso guia, é o nosso mestre. Ele é o nosso professor. Muito bem. Então vamos lá, não é? Vamos à poderosa palavra do Senhor. Bem, Gênesis, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, origem, começo, criação. No capítulo 1, a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Então, hoje nós vamos falar um pouco, vamos continuar amanhã, porque esse assunto é muito profundo, os mistérios da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, não é? Estava incubando ali o Espírito Santo pairando sobre as águas. Interessante que aqui diz que a terra estava sem forma e vazia. Estava. Mas Deus não faz nada imperfeito, não é? Deus não faz nada sem nenhum propósito. E nesse caso aqui, algo tinha acontecido, né? E mais à frente nós vamos falar sobre isso. O que pode ter acontecido com a terra, gente?
para ela ficar dessa maneira. O que pode ter acontecido com a terra, já que no livro de Ezequiel 28 e Isaías 14, diz que havia uma dimensão aonde Lúcifer, cheio de luz, ele andava sobre o brilho das pedras preciosas que havia em seu corpo, e ao som dos tambores que havia no seu corpo, ele adorava a Deus, no toque dos tambores. Então veja, havia uma dimensão aonde estava o jardim de Deus, o Éden, e esse ministro de louvor era a conexão como um sacerdote entre Deus e essa estrutura espiritual, essa dimensão espiritual, aonde se encontrava o jardim no Éden. E esse jardim de Deus, chamado paraíso, o jardim no Éden, ali estava um ser magnífico que adorava a Deus. Mas neste lugar, este ser pecou contra Deus, porque ele se corrompeu e manipulou a terça parte dos anjos, influenciou, ludibriou, enganou, fez a cabeça deles. E alguma coisa aconteceu, porque esse jardim de Deus estava plantado no Éden. E a terra se tornou dessa maneira aqui, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas como Deus não perde o controle, ele está no comando e no controle. Aqui diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, Gênesis, criação, começo, é o início de tudo. Éden. A palavra Éden significa olhando para a porta da vida. Interessante, né? A palavra Éden, você vai ver mais à frente, vai aparecer esses nomes. O jardim que foi introduzido no Éden, que significa olhando para a porta da vida, ou seja, um portal, uma dimensão aonde Deus, o Deus que se encontra no terceiro céu, o primeiro céu, céu atmosférico, o segundo céu cósmico, aonde se encontra a lua, as estrelas, os mundos. E segundo a ciência, há mais de 800 planetas. E o universo está em expansão. E há um som no universo que ainda percorre, fazendo com que o universo venha criar cada vez mais, sabe, mais estrelas são criadas e mais extensões e buracos negros, sabe, constelações são criadas. O universo não parou de crescer, de expandir. E há um som no universo. E acredita-se que esse som é o eco do haja luz. Haja luz, o eco infinito do poder da criação, do poder da palavra de Deus. Então, gente, veja o poder da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma, estava nesse momento sem forma,
e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então havia a ausência da luz. A escuridão nada mais é do que a ausência da luz. Havia trevas na face do abismo. Repare, gente. Vamos analisar isso aqui. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. Repare. E separação entre águas e águas. Água potável, água doce, água salgada, não é? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã e o segundo dia. Há um mistério aqui. Há um mistério. Porque muitos pensam que Deus fez os céus e a terra, não é? E essa separação em uma semana. Mas se você observar como é que Deus fez isso numa semana, se o sol, Deus só vai fazer o sol, não é? A radiação eletromagnética do sol, Deus só vai fazer o sol, porque o sol é que faz com que o tempo cronológico seja então contado. Então não havia aqui ainda a viração das 24 horas. Não havia aqui, a terra estava girando, mas se não havia o sol, vejam, no espaço, segundo os especialistas, chega a 270 negativos, né? É muito frio no espaço. E o sol não tinha sido criado, o sol só vai ser criado no quarto dia. Então, peraí. Veja os mistérios da criação, gente. De repente você, ao ler a Bíblia, ou você já ouviu pregações, Deus fez tudo em 6 dias, numa semana. No 7º ele descansou. Ou seja, finalizou o trabalho, não é que Deus cansa. Teve que descansar, deitar no sofá, numa cama, não. Ele finalizou. Ele fez tudo com um propósito bem elaborado. Mas aqui, o sol não tinha sido criado. Disse Deus: haja firmamento, separação das águas, separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Só que no segundo dia, olha o mistério aí. O tempo Kairós. Existe o tempo Kairós, que é o tempo de Deus, e o Cronos, a cronologia, as 24 horas em que a terra gira em torno do sol.
Então, de repente, enquanto é meio-dia aqui, é meia-noite no Japão. Então, quando a Terra gira em torno do Sol, enquanto a luz solar bate numa parte do planeta, no outro, ali fica a ausência da luz, vem a escuridão, é a noite. E aí é 24 horas para a Terra dar esse giro. Só que aqui não pode ter sido em apenas 2 dias cronológicos. 2 dias, sabe, no Cronos, no tempo de 24 horas. Agora, há um detalhe, há uma explicação. Há uma explicação. Inclusive, o apóstolo Pedro fala sobre isso na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Olha só, gente. Então nós vemos aqui o primeiro dia e o segundo dia. Até agora o sol não foi criado, então não pode ter sido em 2 dias cronológicos, 24 horas. Só pode ter sido no tempo Kairos, o tempo de Deus, já que o sol não existia. Gente, nós vamos estudar de Gênesis a Apocalipse, e eu já quero dizer, se prepare, porque muita revelação bíblica à luz da palavra. É importante nos estudos bíblicos ficarmos apenas com aquilo que a Bíblia diz. Então vamos analisar isso aqui. Não havia ainda o sol, a radiação eletromagnética. Não havia ainda, Deus não tinha feito essa estrela ainda. Os luminares, Deus não havia feito ainda os luminares. Então, o tempo não poderia ser contado 24 horas. Deixa eu ver se está tudo ok aqui nas redes sociais. Deixa eu ver se está tudo ok. Tayane Martins, seja bem-vinda. Cassiano Vieira, seja bem-vindo. Luciano Cavalcante, seja bem-vindo. Pois é, gente, é isso aí, olha aí, ó. Olha que coisa interessante, viu? Que coisa interessante, como Deus faz as coisas. 1000 anos para Deus é como um dia. É o tempo Kairos. Porque não havia ainda o sol. Não existia as 24 horas o dia. Até aqui não existia. Deus não tinha feito ainda. Então é muito importante analisarmos isso. Deixa eu responder aqui os irmãos nas redes sociais. Vai compartilhando aí, gente. Kelly Cruz, seja bem-vinda. Eleni Silva, Deus abençoe poderosamente. Manda nos grupos aí, gente, no WhatsApp. Então, gente, Éden significa portal, olhando para a porta da vida, é o Éden. E aí nós vemos que aqui Deus não tinha feito o sol ainda. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vai mandando aí, Marinete está digitando, vai mandando aí. O que vocês estão achando? Então vamos ao versículo 7. Versículo 8. E chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã, o segundo dia, e nada do sol ter sido feito ainda. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca.
E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, erva que dê sementes, e árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Yasmin, Deus abençoe Yasmin, a sua vida, em nome de Jesus. Então, gente, Deus começa a criar aqui, ó. Deus começa a criar. Deixa eu responder aqui os irmãos. Muito bem, meus amados, muito bem. Continue interagindo aí. Vão mandando mensagens, vão interagindo. Glória a Deus. Muito obrigado aí pela participação de vocês, viu? Em nome de Jesus Cristo. É muito bom. Muito bom mesmo. Então, gente, olha, Deus começou a fazer o que aqui? As árvores frutíferas. Nós temos no mundo mais de 1,2 trilhão de árvores no mundo. Sabe? No mundo inteiro, gente. 1,2 trilhão de árvores. Já imaginou? Isso, um tanto de desmatamento, não é? 1,2 trilhão de árvores nós temos no mundo. No Brasil, há uma estimativa de 17.500 espécies de árvores, né? Então, gente, amém. Veridiana, seja bem-vinda. Moraes, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus é maravilhoso, viu? Então Deus ele é o quê? O Criador, gente. Deus é o Criador. Deus, ele é o Criador. Mari do Curado 4, amém, Deus abençoe. Estou acompanhando a leitura bíblica, Marinete, Deus te abençoe. Pois é, Deus criou as árvores e hoje nós temos mais de 1,2 trilhão de árvores. Sérgio Murilo, seja bem-vindo. Missionária Vilma, minha querida amiga, Deus te abençoe. Presbítero José Edson, Alicinha, Regininha, Walter, todos aí da Autocena Veículos, Deus abençoe. Valéria, Vera Gomes, minha amiga, Deus abençoe. Edja Pereira, Romão, Deus abençoe. Presbítero Romão, Deus abençoe. Vão compartilhando aí, gente, nos grupos. Começou hoje o estudo, a Bíblia de capa a capa. A Bíblia de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. E, olha, nós vamos estudar, se preciso for, versículo por versículo, porque há muitos mistérios aqui. O Éden, olhando para a porta da vida, é um portal. Deus, ele fez aqui os céus e a terra, não pode ter sido em 6 dias de uma semana, de 24 horas, cada dia, porque nós vemos que até agora o sol não foi feito. E o sol é que traz esse tempo cronológico humano
de 24 horas que a Terra dá o giro em torno do Sol. Então nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele diz em 2 Pedro 3:8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, esse haja luz aqui, gente, no tempo Kairós, pode ter durado muito mais tempo do que nós imaginamos. São os mistérios da criação. Versículo 11, e disse: produza a terra relva, erva, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Então já falamos aqui que no mundo existe 1,2 trilhão de árvores, não é? A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia, e nada do sol, que conta 24 horas, foi feito ainda. Está vendo que não pode ter sido em uma semana da cronologia humana de 24 horas? Isso aqui levou tempo, gente. E 2 Pedro 3:8 diz que 1000 anos para Deus, sabe, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para você ter uma ideia, de Adão até hoje, o mundo tem 6.000 anos, e para Deus é 6 dias. De Adão até hoje, o mundo tem 6.000 anos. Vamos entrar no dia 7, que é o dia do descanso, é o dia que vai acontecer o arrebatamento. Esses últimos 1000 anos, sabe, vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer a segunda vinda, vai acontecer o império do anticristo, tudo dentro desse último dia, que é como 1000 anos. Mas vamos chegar nessa parte ainda para explicar como deve ser. E que o Espírito Santo nos ajude. Eu não sei orar como convém, não sei pregar, eu dependo dele, gente. Vamos estudar a palavra, vamos analisar aqui. Versículo 14, Gênesis, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros. Agora, olha aí. Haja luzeiros ou luminares no firmamento, nos céus, para fazer separação entre dia e noite. Agora vem o tempo Cronos. Separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, estações, para dias e anos. Oh, glória! Eita, que mistério, gente. Quem está entendendo até agora? Manda zap aí, deixa eu ver. Manda pelo Instagram. Quem está gostando? Vera Gomes. Amém, Vera. Deise Nunes. Glória a Deus. Pastor, tá complicado, pastor. Pois é, gente. É por isso que a gente tem que estudar, né? A palavra. É uma responsabilidade estudar, é uma responsabilidade pregar, ensinar. O povo sofre por falta de conhecimento. Pastor, eu pensava que Deus fez tudo em uma semana, ó. Agora que eu estou entendendo um pouco. Deus fez tudo em uma semana. Suzana, presbítero Romão, estou entendendo. Ô presbítero, amém, presbítero.
Vamos pedir ao Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, não é? Para nos ensinar. O maravilhoso Espírito Santo. Então, veja que coisa interessante. A terra, alguma coisa aqui no mistério da criação aconteceu. E aí nós vamos ver o que aconteceu lá em Ezequiel 28 e Isaías 14. Porque havia um ser que cuidava de um jardim antes de Adão e Eva. E andava cheio de luz nas pedras preciosas que havia no seu corpo. E com tambores no seu corpo que adorava a Deus. Marinete, estou entendendo, pastor. Que bom, Marinete. E o meu tempo está acabando. Meu Deus, vou prosseguir amanhã. Amém, pastor. Norma de Pesqueira. Era tudo que eu queria. Um estudo desse. Ô, minha querida, que bênção. Isso me incentiva. Vocês estão me incentivando a estudar, viu? Agora, é importante estudar e conhecer, mas a chave não é só conhecer e estudar, é obedecer. Obedecer é a chave. Temos que obedecer a palavra. Presbítero Romão, muito bom o estudo. Obrigado, meu presbítero. Deus te abençoe, meu querido. Agora, deixa eu só, porque meu tempo está acabando aqui. Vamos recapitular aqui rapidinho. Primeiro, nós percebemos que não foi em 6 dias, uma semana, que Deus fez tudo, viu? Já dá para perceber aqui. Que não havia o sol aqui, Deus vai criar o sol agora. Olha aí, ó. E disse Deus, versículo 14, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, ou seja, o sol, não é? Então nós vemos aqui que quando Deus disse haja luz, não foi a luz do sol, eletromagnética. Não. Essa luz da criação é a luz que emanava, ou que emana do próprio Deus, é a glória de Deus. A glória de Deus. Aleluia, a glória. Essa é a luz da criação. Pois o sol, a luz eletromagnética não existia ainda. Só agora ele vai criar. E ele cria com o poder da luz, porque Deus é a própria luz. Ele é espírito, ele não é uma energia, sabe? Deus é luz, não. Quando eu digo que ele é a própria luz, Deus é espírito. E ele é iluminado, ele é a própria luz que ilumina, vamos dizer assim. Jesus é a luz do mundo. Olha, eu não tenho mais tempo hoje, mas eu quero só encerrar aqui. Amanhã vamos prosseguir. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, ou seja, o sol e a lua. Fez também as estrelas e colocou no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite. Fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã e o 4º dia. No 4º dia, Deus fez o sol. E agora sim entra o tempo cronos, dias, meses e anos, e amanhã nós vamos prosseguir. Lembrando que de segunda a sábado no programa Shekinah, às 2h da tarde, o estudo, a Bíblia de capa a capa. Esse ano 2023, vamos estudar toda a Bíblia. E se você em casa lê 3 capítulos por dia, em um ano, você lê toda a Bíblia. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, gente. Vamos ouvir um hino. E lembre-se, a Deus toda a glória. Deus é conosco.